Bom, pessoal, boa tarde. Agora, devidamente registrados pela gravação. Então, a gente está dando início a esse primeiro encontro, Interações Cinemídia Cinearte. O Cinemídia é um grupo ligado à UFSCar, né? E eu queria, então, agradecer às pessoas do grupo que contribuíram, além do Fábio e da Margarida. A gente tem sempre também o apoio de Luciana Correia de Araújo, Flávia Cesarino Costa, Suzana Reck Miranda, né? Nesse caso específico de hoje, a gente contou também com o apoio da Jaqueline Schiavone, né? Para a gente é um prazer estar aqui. Esse é o primeiro movimento do projeto Interações Cinemídia Cinearte, que foi uma iniciativa do Fábio Shoa. Acho que o Fábio pode falar um pouco sobre a ideia. E, na sequência, a gente já abre para o nosso convidado de hoje, o professor e pesquisador Edu de Maria, participar da nossa interação. Então, queria, da mesma forma, agradecer a todas e a todos. É um prazer estar aqui com todo mundo, num solo quase que híbrido, me sentindo aqui também entre outras cidades e grupos. É sempre bom estar aí próximo também de São Carlos, com o pessoal do Cinemídia, do qual eu guardo sempre boas lembranças. O projeto Interações Cinemídia Cinearte une, então, esses dois grupos de pesquisa. Por um lado, o Cinemídia, grupo de estudo sobre história e teoria das mídias audiovisuais, que vem se dedicando às pesquisas envolvendo intermedialidade, e o Cinearte, cinema, análise fílmica, experiência intelectual, que tem se dedicado a pesquisas das relações entre estilo e análise fílmica. Então, esses grupos se vinculam, respectivamente, ao programa de pós-graduação de imagem e som da UFSCar e ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade de Morumbi, né, tendo ramificações aí em diversas cidades, estados, a gente já vê por aqui, do país. E o projeto em si, Interações Cinemídia Cinearte, ele tem o objetivo de colocar em pauta, dialogar, refletir sobre questões de intermedialidade, interartes, incluindo cinema, música, teatro, literatura, artes plásticas e suas transformações contemporâneas. Aproveito a deixar os agradecimentos a todas e todos que ajudaram na realização dos dois grupos, entre organização e divulgação, todo mundo ajuda um pouco, especialmente ao Eduardo de Maria, que aceitou o convite para esse primeiro encontro, que é a Roda de Samba e Cinema. Antes, só dois avisos rápidos. Essa sessão está sendo gravada para registro dos dois grupos, da obra do próprio Edu de Maria, e o chat está aberto para questões que vão ser anotadas e colocadas, né, no seu devido momento pela professora Margarida Damati. Mas é isso, obrigado a todas e todos, e vamos dar início aí. Eu vou apresentar, então, o Edu, tá? E, na sequência, a gente passa para que ele faça a sua primeira interação. O Edu de Maria, que é também conhecido como professor Eduardo Conegundes de Souza, é bacharel em música pela Unicamp, tá? Onde ele se formou em 2000. Na Unicamp também ele fez o mestrado em educação, defendendo em 2007 a dissertação Roda de Samba, Espaço de Memória, Educação Não Formal e Sociabilidade. Portanto, como a gente pode perceber desde já, a ideia da roda de samba, e aqui ampliada para a ideia da roda de cinema, é algo que diz respeito à formação do Edu. Na Unicamp, ele também realizou seu doutorado em Artes da Cena, defendendo em 2018 a tese Samba e Mimesis Corpórea, Encontros Compositivos para a Criação do Corpo Espetáculo Uge o Bom da Roda. A gente vai falar sobre esse espetáculo mais adiante.
E, além do mestrado e do doutorado, o Edu tem uma vasta atuação na área de arte e educação, tendo ministrado muitos cursos sobre práticas de samba, de choro e de violão brasileiro. Ele é professor adjunto da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, vinculado ao Departamento de Artes e Comunicação. Aliás, nesse momento, ele é o chefe do Departamento de Artes e Comunicação, onde, no departamento, atua no curso de licenciatura em música, com projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados à música e cultura popular brasileira, em diálogo com áreas da performance cênica e musical. Ele é também membro fundador do Núcleo Cultural Cupinzeiro, de Campinas, no qual atua desde a fundação, em 2001, como músico, compositor e arranjador. Então, Edu, seja bem-vindo, e é um grande prazer contar com a sua presença aqui, compartilhando conosco os seus conhecimentos sobre samba e as suas performances sobre samba também. Muito obrigado, Samuel. Prazer grande estar aqui com você, com a Margarida, com o Fábio. Agradecer por esse convite, né, de podermos dialogar dessa perspectiva de olhar para as linguagens, para as matérias expressivas, tanto para o cinema, quanto para a música, quanto para a cena, né, para as artes da cena, quanto para as artes visuais, como possibilidades de habitarem, vamos dizer assim, um mesmo campo compositivo, né, que estou hoje um pouco nessa perspectiva de pesquisa. Então, para mim, é muito interessante estar aqui dialogando com vocês. Eu agradeço demais pelo convite. Nós que agradecemos, Edu. É um enorme prazer, uma satisfação poder aprender com você sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre essa questão com a qual você vem trabalhando há tanto tempo, né? E aí eu pergunto, será que a gente pode ouvir você cantar uma canção que dá início, então, aqui à nossa roda de cinema e samba? Exato. Vamos começar cantando, porque acho que a gente partilha não só desse espaço conceitual cognitivo, vamos dizer assim, né, dessa conversa, mas também pela perspectiva do sensível, né, que a música e a poesia pode trazer. Então, vou começar aqui cantando uma composição, uma música de minha autoria, e aí a gente segue conversando. Aí a gente relaxa um pouco, e a conversa flui melhor. Vamos que vamos. Eu quero cantar mais uma vez. Quem quiser falar, levante a voz também. Quero a alegria para além do carnaval. A nossa voz unida é mais forte que todo esse arsenal. Quero cantar, eu quero cantar mais uma vez. Quem quiser falar, levante a voz também. Quero a alegria para além do carnaval. A nossa voz unida é mais forte que todo esse arsenal. Alguém sempre há de pensar que tudo já foi dito. Alguns hão de dizer que toda a luta é em vão. Mas enquanto houver esse canto e a força que trago na palma da mão, lanço a minha voz no infinito. Quero cantar, eu quero cantar mais uma vez. Quem quiser falar, levante a voz também.
nossa voz unida é mais forte que todo esse acenar. Alguém sempre há de pensar que tudo já foi dito. Alguns hão de dizer que toda luta é em vão. Mas enquanto houver esse canto e a força que trago na palma da mão, lanço a minha voz no infinito. Lanço a minha voz no infinito. Laraiá, laraiá, lanço a minha voz no infinito. Aê! Maravilha. Palmas. Obrigado. É isso, né? O canto Obrigado. que dá força para a gente seguir, para lançar a voz do infinito. Sigamos. Esses tempos que estamos vivendo. Essa é uma canção antiga, já tem bastante tempo, mas ela, para mim, ela sintetiza um pouco essa ideia de que o samba ele tem uma força muito grande enquanto manifestação coletiva, né, que vai muito além daquilo que a gente entende como produto cultural. Né? Eu tenho vivenciado, tanto como músico quanto como pesquisador, o samba como esse campo, né, que eu venho tratando desde o meu mestrado, como esse campo e como esse território de sociabilidade, dos encontros, das trocas afetivas. Então, em todas as comunidades com as quais eu me relacionei e me relaciono, o samba ele tem essa força de união. Né? Quando eu falo dessa força na palma da mão e dessa força do canto, né? Que são possibilidades de nós unirmos as vozes realmente. Né? O Alfredo Bose, ele tem um livro que chama Dialética da Colonização, em que ele trata, em um determinado capítulo, ele fala muito sobre as manifestações culturais do período colonial, né, o samba como sendo uma delas, e a importância dos refrões cantados coletivamente, né, e de como as pessoas acompanhando e batendo na palma da mão, como é que isso cria uma amálgama e uma possibilidade de um discurso que se compartilha, de uma memória que se compartilha, que passa a ser... É como se você contasse uma história para você mesmo, ou aquela comunidade que conta uma história para si mesmo, para o seu coletivo, e assim conseguem encontrar os caminhos juntos, né? E eu acho que a gente está carecendo muito, principalmente nesse momento, desse tipo de encontro, né, em que a gente realmente pode estar junto. Aqui no Cupinzeiro a gente tem muito essa ideia, né, de quando a gente está numa manifestação cultural coletiva, é realmente a possibilidade de estarmos juntos. E aí, como pesquisador, eu tenho buscado olhar para como que as comunidades, como é que as pessoas se relacionam com o samba a partir disso. Então, o meu olhar é muito mais para essa questão sociocultural do que para o samba enquanto gênero musical, porque a gente precisa fazer uma distinção bem clara sobre isso. Né? Se for o caso, eu posso até falar um pouco sobre isso depois, dessa distinção que eu busco fazer, porque o samba ele é muito tratado como gênero musical, né, prioritariamente. No caso, então, Edu, a gente poderia pensar, porque o filme que a gente tomou como mote, né, que é o Samba Paulista, Fragmentos de uma História Esquecida, é um filme do qual você participa, né? Você aparece já numa sequência que seria dos herdeiros da história do samba, né? Junto com o Cupinzeiro, com o pessoal do Samba da Vela, com uma geração mais nova, de pessoas que trabalham com samba, que pesquisam o samba, que, enfim, tem uma produção artística relacionada com o samba. E, na verdade, o filme tem uma visão panorâmica da história do samba de São Paulo. Então, eu queria te perguntar se você acha que essas duas perspectivas aparecem no filme, e aproveitar também para te perguntar como é que foi o convite para você participar desse filme e como é que se deu essa participação. Legal. Obrigado pela pergunta, pela questão. Eu acho que sim, eu acho que essas duas perspectivas elas aparecem no filme, porque esse filme, por tratar do samba de São Paulo,
Quando a gente olha para o samba de São Paulo, é preciso realmente fazer essa distinção que eu estava falando, né? Porque o samba, enquanto gênero musical, ele tem uma continuidade histórica, vamos dizer assim, que ela inicia no início do século XX, final do XIX, início do século XX, principalmente com o início da indústria fonográfica, com os primeiros discos, né, a possibilidade dos primeiros do primeiro gramofone, lá de 1910. Né, então, é ali que surge a ideia do samba enquanto música, gênero musical. Né? Mas o samba, ele está ligado à história do próprio período colonial. Né? Os povos da diáspora africana chegam no território latino-americano, no Brasil, e eles trazem manifestações das diversas regiões, ou seja, são muitas culturas que se encontram no Brasil, e principalmente, inicialmente, no Nordeste, né? Onde havia um maior contingente de negros, logo no início do processo da colonização. Né? Então, ali vão se formar diversas manifestações que mesmo sendo diversas, vão ser chamadas de samba. Então, o samba ele não é uma coisa só. Para a gente ter uma ideia inicial, é bom que a gente perceba isso. O samba ele realmente não é uma coisa só. Depois ele vai se depender, vai se subdividir, vai ter o coco, vai ter o chachado. O próprio baião, quando as pessoas... O próprio Luiz Gonzaga, por exemplo, Luiz Gonzaga tem um registro dele que ele fala: quando eu cheguei no samba, ele não tocava o samba gênero musical, mas o samba ele é tido como essa manifestação, esse encontro coletivo para se dançar, para se cantar, para se comer e se beber junto. Então, o samba ele vem de todo esse processo, e no início do século XX ele vai se tornar gênero musical. E ele vai, enquanto gênero musical, ele vai, vamos dizer assim, se consolidar a partir das manifestações que existiam no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, primeiro, ele foi sede do Império e logo depois capital da República. E toda a ideia de desenvolvimento, né, que se tem, desenvolvimento cultural, desenvolvimento tecnológico, se inicia nesse ambiente. Então, tudo que se fala do samba a partir do século XX está muito com o olhar voltado para o samba no Rio de Janeiro. E a ideia de gênero musical se consolida a partir do Rio de Janeiro. Então, esse filme que você mencionou, que eu participei, é de 2007, se eu não me engano, foi até interessante, que eu nem lembrava mais de ter participado desse filme. Eu vi minha carinha lá, falei, nossa, realmente o tempo passa, né? Realmente eu participei do filme, né? E aí, é interessante esse filme, ele tenta trazer um pouco essa perspectiva de que o samba de São Paulo ele tem origens, vamos dizer assim, diversas do que gerou o gênero musical. Mas que ao longo do tempo ele vai mostrando também que o samba de São Paulo vai se aproximando esteticamente do samba do Rio de Janeiro. E vai se transformando isso vai tornando quase que um molde, né? O samba, enquanto gênero, ele vai tomando um molde. A própria indústria fonográfica, pelo fato de você só ter 3 minutos, os primeiros fonógrafos, você só tinha 3 minutos possíveis para se gravar. Então, tudo vai ter que ser adaptado a esse tempo. Então, a tecnologia ela também vai moldando e vai gerando transformações. Né? Então, ao longo do tempo, o samba de São Paulo também vai ter essa adaptação. E teria talvez essa característica que aparece até no filme, comentada pelo Mário de Andrade, né? Numa citação que é feita, de que uma das características da produção de São Paulo seria essa dimensão rural, né? Que está muito relacionada à dimensão rural, ao bumbo, né? aos tambores de percussão mais grave, e isso, de uma certa forma, está diretamente relacionado às fazendas de café do interior de São Paulo, do século XIX, né?
E depois disso, quando chega o final do século XIX, enfim, boa parte dessa população vem para São Paulo, né, depois da abolição da escravatura. Então, e é aqui que começa a configurar, aqui em São Paulo começa a se configurar uma outra perspectiva. Você acha que tem essa característica rural mesmo do samba de São Paulo, inclusive com algumas variações, como a catira, o tambu, quer dizer, alguns ritmos que derivam do samba ou estão relacionados à origem do samba e que são comentados no filme? Sim, se busca fazer essa relação, até para criar uma diferenciação, né? Se busca dizer que o samba de São Paulo tem uma característica rural. Mas não há samba que não tenha uma origem rural, visto que essas primeiras manifestações, que elas começam a ser produzidas no Nordeste, na Bahia, no Maranhão, em Pernambuco, elas vão estar totalmente associadas ao meio rural, porque era o ambiente do cultivo da cana-de-açúcar, em que as pessoas vindas, trazidas de África, elas vão se encontrar nos momentos em que os senhores deixavam que elas se manifestassem, se encontrassem, por meio da roda, porque eles trazem a cultura da circularidade, do encontro em roda. E a roda, um autor chamado Roberto Moura, ele tem uma tese muito interessante. Ele fala que a roda foi o que propiciou o próprio surgimento das manifestações, tal como o samba no Brasil. Porque como era um encontro de muitas culturas que vieram de diversos lugares de África e tiveram que conviver, mesmo não sendo de uma mesma cultura, porque eles foram, inclusive a diáspora, o processo colonizador, ele gerou essa dissipação das pessoas, né? Você tem um cara que era rei, uma rainha, né, do centro da África, junto com alguém do norte da África, aquilo se tornou, a roda propiciou a junção de tudo, no meio rural. Os caras trabalhavam no meio rural e a música que eles faziam era o que nos salvava, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a música, a roda, o samba, a dança, ela gera a própria possibilidade da sanidade mental naquele contexto, né? Imagina, naquele contexto, cantar e tocar e dançar e fazer uma comida coletiva, aquilo era a própria possibilidade de se manter vivo, né? Então isso vai ser muito forte na cultura do Nordeste, e o Nordeste ele vai ser o primeiro lugar que vai se desenvolver economicamente através do açúcar, né, da cana-de-açúcar. É só no século XIX, principalmente no meio do século XIX, que o café começa a ser algo pujante economicamente no Sudeste. E aí coincide com a proibição de trazer africanos do continente africano para o Brasil. Há uma proibição em 1850. Então, o que acontece a partir de 1850? Você começa a ter um grande contingente de escravos trazidos para o Sudeste. Então, do Sudeste, do Nordeste, se trazem as matrizes desse samba rural paulista, do samba rural carioca também, assim como as manifestações mineiras, que vão estar associadas a isso. Então, o café, ele floresce enquanto economia e começa a ter esse contingente de africanos aqui, e de afro-brasileiros já, né? Já pessoas também nascidas no Brasil. E aí você tem essa... Só que, claro, em cada contexto, eles vão se associar a culturas locais, de portugueses que estavam aqui, as cidades já estavam começando a se desenvolver, o Rio de Janeiro a sua forma, São Paulo a sua forma. São Paulo, a economia de São Paulo, ela foi muito construída em reboque dessa cultura rural. E o Rio de Janeiro, ter sido sede do Império e depois capital da República, ela já é mais cosmopolita, vamos dizer assim, ela se espelha na Europa, né? Então esse é um dado que eu acho fundamental. E o outro dado muito importante é que o Estado, as forças do Estado, em São Paulo, elas foram muito mais repressivas
a cultura africana e afro-brasileira. Né? Elas eram muito mais coercitivas, elas não deixavam que os escravos as pessoas afro-brasileiras e africanas se manifestassem a qualquer momento, em qualquer lugar. Por exemplo, Campinas é considerada uma das cidades mais cruéis, né? Em que os senhores eram mais cruéis no trato com seus escravos. É triste pensar nisso. Mas, então tem todas essas dimensões, eu acho que são amálgamas, são matizes que fazem com que o samba se desenvolva de um jeito em São Paulo, e como a indústria cultural não teve tanta força em São Paulo, o samba ele permaneceu com essas características mais rurais, enquanto no Rio de Janeiro você tem uma velocidade maior de transformação, até porque o convívio na cidade é diferente do convívio nas fazendas e tudo, entende? Então o samba ele acabou ficando, o samba de São Paulo então tem uma coisa rural. O Eduardo, desculpa, levando então, dando continuidade à ideia então dessas diversas manifestações, né, esses matizes culturais, indiretamente eu acho que você acaba lidando enquanto artista, enquanto pesquisador, né, com a própria memória do samba também, ou com as memórias do samba. Então uma questão que eu fiquei pensando e também assistindo ao próprio filme, né, do Eduardo de Mello, no qual você aparece, né, enfim, a ideia de uma história esquecida, né, mas a gente está falando de memórias, né, então a gente vai ter uma memória, já que você falou da indústria cultural, uma memória mais midiática, a gente vai ter esses sambistas, talvez um Germano Matias, né, talvez um pouco mais conhecido, e outras memórias, né, enfim, ali das rodas, dos cordões, né. Então a pergunta seria essa: como é lidar, né, com essas memórias e esses confrontos também de memória, né, aí ao longo da sua prática. Uma questão, pensando no filme, por exemplo, lá no final do filme, o Germano Matias vai aparecer só no final do filme, né, e aparece bem de passagem, né, como se fosse uma espécie de, eu não sei se pessoa não grata ou uma pessoa midiática demais, né? Então eu não sei também qual foi essa memória também do filme, né, do Eduardo de Mello, né, em relação, por exemplo, ao Germano Matias. Se foi ali alguém, enfim, como, né, quer dizer, midiático demais, ou se, né, ele é assim mesmo, o próprio Germano Matias. Mas é isso. Não, muito boa essa possibilidade de olhar enquanto memória, né? O samba, a trajetória do samba, você tem... O samba, ele se constitui enquanto memória subterrânea, vamos dizer assim. Principalmente tudo que vem antes da indústria fonográfica, antes dos registros fonográficos. Então, a fonografia é uma grafia muito importante de registro para o samba, né? Mas e antes da fonografia? Porque os jornais, por exemplo, quais são os principais registros sobre o samba durante o período anterior ao século XIX, né? Você tem alguns viajantes estrangeiros, os europeus que viajaram, né? Você tem aquelas coleções de registros dos viajantes estrangeiros que, ao pousar numa fazenda qualquer, num dia qualquer, ouviam os negros africanos se manifestando, ouviam-os, e eles chamavam aquilo... E aí começou a ter toda uma ideia, assim, por causa dos tambores, por causa do canto coletivo, que aquilo era calundu, né? Calundu é o que hoje as pessoas vão chamar de macumba. Então, esses registros têm sempre uma conotação super pejorativa. Então, é essa cultura, sempre uma cultura que deve ser evitada, uma cultura feia, né, uma cultura menor, né, por ser uma cultura que se inicia com os escravos. Então, o que você tem? Você tem esses registros, outros registros que você tem, alguns jornais que em algum momento vão citar a palavra samba, ou mesmo os calundus, ou os lundus, que eram conhecidos também por esses termos, né? Antes mesmo da palavra samba, você tem lundu, calundu, depois vai começar a surgir samba. E um outro registro importante, já nas cidades, são os registros policiais. Porque você não tem nada de registro histórico
mas tem muitos, por exemplo, pesquisadores de capoeira e mesmo de samba, que começaram a pesquisar nos registros policiais, nas delegacias, e aí aparecia sambista, capoeirista, foi preso tal dia por estar tocando pandeiro na rua. O pandeiro foi quebrado e ele foi trazido para a delegacia para prestar contas, entende? E aí, quando eu converso durante a minha pesquisa e durante minhas vivências por São Paulo, quando eu converso, por exemplo, com o seu Turquinho Batuqueiro, e com outros sambistas antigos, velhos sambistas, né, de São Paulo, então você ouve registros audiovisuais, né, antigos desses velhos sambistas, eles vão falar, ó, tá vendo aqui, eu tenho uma costela quebrada. Estava fazendo samba ali no Largo do Aroche e a polícia chegou descendo a pancada, quebrou os instrumentos e levou a gente para a delegacia. Então, a memória do samba, ela não está no registro oficial, porque no registro oficial, seja o registro policial, seja o jornal, seja os registros dos viajantes estrangeiros, ele vai estar associado a algo negativo, né? Então, o que é a fonte de pesquisa para a gente entender o samba? Ou pelo menos foi uma fonte muito importante, são os registros orais. Então, a oralidade sempre foi a base da minha pesquisa e da metodologia de pesquisa, né? Encontrar as pessoas e ouvir as versões de memória. Agora, quando a gente ouve as versões da memória, a gente não está em busca da verdade. A gente está em busca das versões. O que aquela pessoa, quais foram os afetos que ela traz, quais são os afetos que ela traz do período que ela viveu relacionado ao samba, né? E aí você vai ligando personagens que vão sendo citados e vai encontrando as ligações e encontra um universo muito mais vasto, muito mais amplo, muito mais belo, muito mais rico, né? Que o samba, na verdade, é o que ele é, né? Enquanto cultura, enquanto possibilidade de vida, né? De encontro entre as pessoas, que é o que eu estava falando, né? Aproveitando... Não, continue o raciocínio, não queria cortar. Com relação ao Germano Matias, né, que estava me perguntando. O Germano Matias já é um sambista já de uma geração, vamos dizer assim, mais próxima, né? Porque eu estou falando dos caras que viveram lá o início mesmo do século XX, que é o início das escolas de samba, porque as escolas de samba também têm um papel importante nessa sociabilidade, né? No lugar de repressão, a escola de samba ela também institucionaliza um espaço de convívio negro, que o Estado começa a ter também, eles começam a encontrar as brechas de diálogo com o Estado, né? Porque o Roberto Moura também, esse mesmo pesquisador, ele fala uma coisa muito interessante, e na verdade ele recorre ao Roberto da Mata. Roberto da Mata ele tem dois conceitos sociológicos, que é a casa e a rua. E o Roberto da Mata, né, a casa como lugar da intimidade, do compadrio, do encontro, e a rua como lugar da institucionalidade. Então, o Roberto da Mata, ele compara a roda com a casa e o desfile da escola de samba com a rua. Então, a escola de samba, quando ela começa a se formar, lá no início do século XX, mas antes das escolas de samba, você tem os ranchos carnavalescos, os cordões, né, que vão dar origem às escolas. Quando você... Então, o Estado começa a olhar para aquela forma de se fazer cultura dos cordões, que vai depois se transformar em escola de samba, como uma forma de diálogo institucional com a comunidade afro-brasileira. E também uma forma de gerar algum tipo de controle, claro. Mas também é a brecha que o homem e a mulher negros periféricos vão encontrar de também abrir um espaço para que eles pudessem se manter vivos, manter as suas manifestações vivas, né? Então isso é o início do século XX. O Germano Matias, ele já é um cara dos anos 40 para frente, né? Então ele já é um homem da indústria fonográfica. Ele é um cara, inclusive ele é um cara meio sem paralelo em São Paulo. Ele é um cara que vai fazer samba de break, ele tem um talento incrível para esse canto sincopado, né? Ele vai ser comparado muito àquele carioca, o Moreira da Silva, né? Que também tinha esse tipo de música,
que no meio, é samba de break que a gente chama, né? No meio tem um break e o cara conta uma história, daqui a pouco o samba volta. E o Germano Matias é muito desse universo, né? E é um universo marginal. É um universo de samba de break, é um universo da marginalidade, da Lapa carioca, do centro de São Paulo. É uma malandragem, é assim, essa malandragem que vai se construindo, vai ser chamada de malandragem, mas que é uma forma também de se manter constituindo cultura também, junto com seus pares, né? E tem muito a ver com a capoeira. Essa discussão é muito legal, porque, na verdade, vários dos personagens históricos do samba que dão depoimento no filme, sobretudo esse pessoal do começo do século XX, Dionísio Barbosa, enfim, Inocêncio Tobias, o seu Nenê da Vila Matilde, eles falam de como havia muita perseguição, né? A questão, o geral do filme fala muito sobre isso também, né? A polícia está sempre chegando e levando o pessoal para a delegacia, quer dizer, o espaço da rua como um espaço onde era possível a expressão, mas também como um lugar onde a resistência tinha que se dar, porque a pressão era muito grande, né? E aí eu faria uma pergunta nesse sentido, desses personagens mais históricos, no sentido de estarem relacionados à formação das escolas, os primeiros cordões, né? Quais são os personagens que você acha mais instigantes, tendo em vista a linha do seu trabalho, né? E como é que você vê, porque tem uma questão que é muito discutida no filme, que tem a ver com o momento em que as escolas de São Paulo são forçadas a criar um regimento, um documento, meio que em cima da hora. Isso foi proposto pelo Faria Lima, que na época era prefeito de São Paulo, na década de 60, e ele, inclusive, era carioca, né? Então, ele junta, ele pede ao pessoal do samba para que, de uma hora para outra, se crie uma documentação. E nesse processo, isso é dito pelo Oswaldinho da Cuíca, pela Olga von Simpson, com quem você, inclusive, já escreveu artigo junto. Nesse processo, algumas características do samba de São Paulo teriam se perdido. Por exemplo, a ênfase no cordão, o baliza, né? Determinados instrumentos que eram utilizados e que deixaram de ser para haver essa acomodação, vamos dizer assim, a uma dinâmica e características que já estavam mais presentes no samba do Rio. Então, algumas escolas, por exemplo, vão se adaptar facilmente a esse modelo, como é o caso da Nenê da Vila Matilde, e outras vão resistir um pouco mais. Então, seria um pouco para você comentar isso. Dessa história dos pioneiros, né, na conformação de um território do samba de São Paulo, até chegar a esse momento em que há toda uma formalização, né, que aspectos tu achas interessante na perspectiva do trabalho que você desenvolve? Isso que você falou é fato, né? O samba de São Paulo, a partir dos anos 30, dos anos 40, ele vai sofrer essa pressão, né? Dos anos 30 e 40 do século passado, né? Ele vai começar a sofrer essa pressão, visto que o Carnaval do Rio de Janeiro já estava bem organizado, né? Você já tinha, inclusive, a Avenida Presidente Vargas como sendo um lugar, vai se instituir, se não me engano, nos anos 50 que acontece isso, vai se instituir, não dá para ficar essa bagunça na cidade, bloco para todo lado, tem que ter um lugar, entende? É uma forma de controle social, né? Aí você bota o desfile numa avenida. Quando bota o desfile na avenida, primeiro que a população branca, né, vamos dizer assim, a população de classe média, ela tem uma grande atração pelas manifestações afro-brasileiras, né? Até porque, claro, o Rio de Janeiro tinha um convívio muito, muito mais próximo entre essas culturas, mas em todo lugar, as classes sociais que não estão diretamente relacionadas ao samba, elas vão de alguma forma ser seduzidas por isso, porque a música
o Muniz Sodré ele tem um livro que chama O Samba é o Dono do Corpo, né? Porque é isso, enquanto a música europeia ela te traz para o chão e é uma dança muito marcada, o samba ele tem uma força motriz, assim, ela te leva para um movimento que é outro movimento, que é o movimento que vem com os africanos para o Brasil, né? E a música deles gera isso, ela te tira do chão, ela te coloca numa outra relação com o corpo, né? E então você colocar o desfile num determinado lugar, numa determinada região, faz com que você possa atrair essas pessoas que querem ver, e nisso você ganhar algum dinheiro com isso. Aí depois com a invenção da televisão, nos anos 50, né, do século passado, aí o carnaval começa a virar uma manifestação televisiva, um produto, né? Ali começa a se transformar num produto televisivo. Isso transforma completamente. Então, a partir dessa Constituição, São Paulo, você falou muito bem do prefeito, Faria Lima, né? Se não me engano. Sim, é ele mesmo. Ele vai falar, bom, e a gente precisa ter. Então, São Paulo, justamente pelo fato de você estar se espelhando na capital da República, né, que já foi a capital da República, o lugar que era a sede do Império, que tem toda uma pompa, todas as cidades em grande desenvolvimento queriam ser de alguma forma iguais. Então o Carnaval ele sai de um estado mais caótico, vamos dizer assim, porque o Carnaval ele passa por muitas, durante o século XIX, desde o início do século XIX, passa por muitas fases, né? Tem a coisa do intrudo, das guerras de bexiga de água nas ruas, e era uma coisa, o Estado tinha que controlar aquilo de algum modo, né? Porque tinha inclusive violência pra caramba e tal. Então em São Paulo se cria essa necessidade também de gerar esse controle, colocar numa avenida e falar, bom, agora tem um estatuto, todo mundo tem que seguir, né? E aí você tem a planificação, vamos dizer assim, das características, né? Se o samba tinha uma característica, quando você vê lá no filme que vocês trouxeram, até esqueci o nome do filme. Samba Paulista, Fragmentos de uma História Esquecida. Quando você olha esse filme, ele vai mostrar as manifestações lá do samba de Pirapora, Bom Jesus de Pirapora, Tietê, Capivari, que são lugares que têm manifestações tradicionais anteriores a essa característica do carnaval, do desfile de carnaval, né? Então você vê claramente que, bom, isso aqui não tem nada a ver com o desfile de escola de samba, era outra coisa. Mas com o tempo aquilo vai se dissolvendo e tudo vira carnaval. O Ney Lopes, que tem acho que é um texto, um artigo dele que fala para tudo se acabar no carnaval, para tudo se acabar no desfile, né, ele quer dizer. Porque era uma coisa que acontecia em vários outros momentos do ano, inclusive por questões religiosas, né? E aí você tem essa planificação, assim, essa dissolução dessas características. E aí a indústria fonográfica gera o mesmo processo, né? Mas você defende, inclusive, no próprio filme, que o samba é uma coisa vasta, né? Muito vasta, e que, portanto, a gente pode pensar em outras formas que não sejam essas que foram, de uma certa forma, de uma certa maneira, controladas, né? Ou inscritas dentro de uma certa regra que cerceia um pouco as possibilidades diversas que esse samba possa ter, né? Justamente. O samba ele é vasto quando você olha para essa memória que é a memória subterrânea, né? Para essa memória que ela está nas comunidades, ela tá no diálogo entre os pares, constituindo a sua própria cultura a partir dos seus encontros, para as rodas, para as festas, né? Então tem a festa de Bom Jesus de Pirapora. No Rio de Janeiro tinha as festas da Penha antes dessa massificação. Você também tinha as festas muito características, né? Você tinha as casas das tias baianas, porque isso é uma coisa muito importante. Quando acontece a proibição do tráfico de escravos da África em 1850, essas comunidades baianas vão chegar no Rio de Janeiro e em São Paulo, e eles vão fazer aquelas festas que são consideradas também festas primordiais do samba, do nascimento do gênero, né? Então, ali você tem Piscininha, Donga, João da Baiana convivendo num lugar que era chamado de Pequena África, onde hoje é o Sambódromo. Ali era a Pequena África, aquela região portuária. Então, isso no Rio de Janeiro.
Em São Paulo você também tem regiões muito propícias para isso. Agora, você me perguntou de nomes, né? Você falou do Geraldo Filme. Geraldo Filme, quando eu conheci a obra do Geraldo Filme, que é um dos poucos sambistas de São Paulo que teve a obra registrada, mesmo que minimamente, né? O Geraldo Filme, eu acho que ele tem um disco só, autoral dele, e ele tem muitas gravações de sambas enredo, que ele era um excelente compositor. E eu queria até aproveitar e cantar alguma coisa do Geraldo Filme. Eu vi alguém Por favor. Falando muito, tá falando besteira, canta aí alguma coisa. Vou cantar um samba do Geraldo Filme que eu adoro. Vários, né, do Geraldo Filme, mas vou fazer esse que ele fala um pouco dessa relação do samba de Pirapora, né? Ele fala assim, ele fala um pouco do samba de Pirapora, e ele fala também dessa questão da relação do samba, do sambista com a polícia e com a própria igreja, né? Depois a gente fala um pouco sobre isso. Ele fala assim: eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo. Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão: menino preto não sai aqui nessa procissão. Mamãe, mulher decidida, ao santo pediu perdão, jogou minha asa fora e me levou pro barracão. Lá no barraco tudo era alegria, nego batia na zabumba e o boi gemia. Lá no barraco tudo era alegria, batia na zabumba e o boi gemia. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Iniciado negrinho, num batuque de terreiro, samba de Piracicaba, Tietê e Campineiro, os bambas da Paulicéia, não consigo me esquecer. Fredericão na zabumba, fazia a terra tremer. Cresci na roda de bamba, no meio da alegria. Eunice puxava como liga respondia, Sinha caía na roda, gastando a sua sandália, e a poeira levantava no vento das 7 saias. Lá no terreiro tudo era alegria, nego batia na zabumba e boi gemia. Lá no terreiro tudo era alegria, nego batia na zabumba e boi gemia. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Você vai ser batizado no samba de Pirapora. Você vai ser batizado no samba de Pirapora. Grande. Eduardo, vou aproveitar para colocar uma questão. Ótima essa música. Pensando aí nessas transformações que vocês estavam discutindo, paulatinas, é verdade, né? Indo aí de Pirapora de Bom Jesus, né? O próprio filme traz, né, essa questão do bumbo, a importância lá do bumbo, depois essas transformações paulatinas, inclusive em termos de instrumentos, né?
E enquanto músico também, né, da área, você deve entender bastante sobre isso. E uma pergunta seria essa por exemplo, das funções dos instrumentos. Eu sei que historicamente tem enfim, uma modificação constante aí, né, de cordões para as escolas, mas existiria algo no samba paulista, né, muito particular em termos das funções dos instrumentos? Por exemplo, no candomblé a gente tem lá 3 tambores, o rumpi, e que tem funções rituais. Na capoeira a gente tem, né, ali o berimbau, que, enfim, tem uma função ali de dar entrada, né, para o próximo na roda. Então, enfim, tem algo de muito particular em algum momento que você acha que mereça destacar do samba paulista? Bom, essa questão que você falou dos instrumentos é bem interessante, porque realmente tudo nasce do candomblé, né? Tudo nasce das manifestações de terreiro, que são também constituídas e formadas e realizadas em roda, em que o canto e a percussão chegam, né, aqui no Brasil. Então a gente vai ter o candomblé no Brasil, assim como o samba é único. Você não tem paralelos na África do samba, né? Assim como o candomblé do Brasil também é muito característico daqui, justamente porque acabou sendo uma amálgama de várias culturas, de várias dessa cosmologia que também vai se juntar para se manter, né? Com características comuns, e vai se juntar e formar esse candomblé. Mas na cultura africana, em geral, você tem os 3 tambores. Você tem um tambor grave, um médio, o rum, o pio, o grave, o médio e o agudo, né? E é interessante, porque na cultura africana, totalmente diferente da cultura europeia, cultura musical, né, europeia e africana, o tambor grave é o solista, porque é o tambor que se comunica com os orixás, com as divindades. Os outros tambores fazem células muito características, muito repetitivas, né? E a gente vai, inclusive em Cuba, isso vai ser chamado de clave, né? O tamborim do Brasil também é como se fosse uma clave, né? E os tambores graves eles vão fazer as variações. Então é muito interessante porque no samba em geral você tem o surgimento do surdo, os surdos que vão depois ajudar a formar as escolas de samba, ele tem esse papel, né? Porque o surdo é uma invenção de 2 sambistas, o surdo e o tamborim é uma invenção dos 2 sambistas do Rio de Janeiro, Bide e Marçal, e eles vão, de certa forma, gerar um paralelo com essa cultura que eles conheciam, né? Então, eles vão inventar o surdo e vão inventar o tamborim para manter essa clave. Aí você tem 3 surdos, a escola de samba começa a trabalhar com 3 surdos, surdo de primeira, segunda e terceira, sendo que o de primeira é o grandão, né, que marca, e você tem o surdo de terceira, que ele fica realmente solando. Então isso é totalmente ligado a esse universo que a gente pode chamar de forma não pejorativa como a cultura da macumba, né? Esqueci o nome do pesquisador carioca, que ele trabalha muito com a questão ele fala muito da exuização do samba. É o Luiz Antônio Simas? Simas, isso. Né? Então, nessa perspectiva da macumba como cultura que se forma no terreiro, né? Então, isso vai configurar muitas manifestações. Então, quando você pega o tambor de crioula lá do Maranhão, o tambor de mina, também são. E o paralelo no estado de São Paulo, que é o tambu, que é uma manifestação de Piracicaba, Capivari e Tietê, que também tem esse tambor grave que fica solando, e depois você tem a matraca e o quinjengue, que é um tambor mais agudo, que ficam segurando a célula rítmica enquanto esse tambor dialoga, né? Então, e isso vai para o samba de bumbo. O Geraldo Filme, nesse samba, ele fala, né? Eunice tocava o bumbo, ele fala, Eunice dançava enquanto se tocava o bumbo. Então, o bumbo, a zabumba, ele chama de zabumba, inclusive. Porque no estado de São Paulo, nessas manifestações do interior de Pirapora, de Bom Jesus de Pirapora, você tinha o bumbo, era o samba de bumbo, né, que até hoje tem em Campinas ainda grupos que se manifestam
e mantém essa tradição, urupungos aqui em Campinas, que é uma zabumba, um surdo grande que o tocador toca aqui, encostado no peito, toca com a mão e com uma baqueta. O Mário de Andrade descreve lindamente algumas passagens das manifestações que ele viu. É interessante que ele traz um pouco uma visão sexual do bumbo, né? E isso é uma coisa interessante, porque os viajantes estrangeiros também tinham muito essa visão da sensualidade ligado ao corpo da mulher, né? E que dentro das comunidades afro-brasileiras isso é completamente não é reforçado. Você não vê as pessoas falando, criando essas relações, porque tem a umbigada, né? O ato da umbigada, inclusive a palavra umbigada é semba, né? Nos dialetos banto, né? Então, o ato da umbigada é visto como a simulação do ato sexual, né? Pelo europeu, entende? Então essa ideia do cara que vai tocando o bumbo, que está colado ao corpo dele, e ele vai indo atrás das mulheres com o bumbo, nossa, era visto, o próprio Mário de Andrade faz uma descrição, ó, ele vai com seu falo gigantesco e vai atrás das mulheres e tal, não sei o que. É interessante, tem no Arquivo Municipal do Estado de São Paulo, tem um livro lá do Mário de Andrade que ele trata bem dessa questão, é o Samba do Interior de São Paulo. E que ele viu na cidade de São Paulo essas manifestações. Então, veja, você tinha me perguntado dos instrumentos. Eu estou falando tudo isso para trazer essa ideia de que realmente existiam instrumentos característicos e que tem uma ligação direta com as manifestações religiosas africanas. Do tambor grande, você tem sempre um tambor grande, e outros instrumentos que vão fazer a marcação para que esse tambor grande vá solar e criar uma melodia quase, né, no sentido mais religioso mesmo, ele vai dialogar com as entidades. É ele que chama, é ele que conversa com as entidades, é ele que traz, né, a entidade para... E nessa perspectiva, eu, ao longo da minha vida relacionada ao samba, eu tenho... Isso não tem nada a ver com o meu trabalho acadêmico, mas tem a ver com a minha forma de ver samba enquanto alguém que está relacionado com ele. Eu entendo o samba como uma entidade. Né? O samba ele se manifesta através de nós, entende? O samba ele se manifesta através do tocador, do cantador. Tem algumas canções que falam sobre isso, né? Tem uma música, acho que do Paulo César Pinheiro, que ele fala: eu sou o cavalo e o samba é a entidade, né? Então é isso. E isso está diretamente relacionado ao candomblé, né? Porque no candomblé você deixa de ser aquele que a sua identidade, e abre espaço para que a entidade se manifeste através de você, né? Então quando você está na roda de samba, os momentos mais incríveis é quando você entra nesse estado em que o samba está se manifestando através de você, e você não é mais... Entende? Não tem, na verdade, não tem como explicar, né, essa experiência. Mas é uma experiência que eu acho fundamental, assim, para a gente entender o samba com toda essa profundidade, sabe? Tem uma pergunta da Flávia, acho que, não sei se a Margarida vai fazer agora, ou se a gente vai fazer daqui a pouco, mas eu queria aproveitar e perguntar, Edu, a partir da pergunta do Fábio e da sua resposta, sobre o momento em que vocês entram no filme. Né? No caso, você aparece com um grupo de músicos, né? E vocês cantam ditado antigo, de Toniquinho Batuqueiro, né? Porque está falando do bumbo, dos batuques, enfim. Como é que se deu essa escolha pela música ditado antigo? E como é que foi a cena? E aí eu acho que você podia mostrar para a gente como é a música. Legal. Se você... Na verdade, o documentário ele foi realizado num dia, ele foi gravado. Acho que ele teve 2 momentos. Não, foi num dia que a gente tinha uma roda. Né, o Núcleo de Samba Pinzeiro ele nasceu em 2001 e a gente, ao longo desse tempo, fazia rodas periódicas. Né? Começou no quintal da minha casa, em Barão Geraldo,
e a gente reunia pessoas, amigos, amantes de samba, músicos, para justamente recuperar essa ideia de que o samba é como uma manifestação coletiva e de trocas e afetos, né? Então a gente se reunia ali. Mas quando o meu filho nasceu em 2003, a gente precisou sair dessa casa e aí a gente ficou sem espaço, né? E aí a gente começou a ter parcerias com vários espaços culturais da cidade. Dentre eles, um deles foi o espaço de capoeira Angola do mestre Jogo de Dentro, aqui em Barão Geraldo também. E foi ali que o pessoal do documentário nos encontrou, né? E eles foram gravar num dia de roda. Era um domingo que a gente ia fazer uma roda. E eles chegaram um pouco antes, falaram, pô, podemos fazer uma entrevista com vocês e gravar alguma coisa? Então eles gravaram uma entrevista, se eu não me engano, eu acho que tem lá um trechinho de uma fala dessa entrevista, e pediram, toquem alguma coisa. A gente tocou várias músicas, e eles que escolheram, eu acho que essa música do Tony King, porque realmente a gente gosta, talvez a energia da música estava legal, e eles falaram, essa música tá boa pro documentário. Mas eu lembro que a gente cantou várias, assim. Mas eu quero mostrar, assim, essa música eu adoro, eu gosto muito. O Toniquinho Batuqueiro foi um compositor sambista que eu conheci durante o processo de imersão aqui no samba, nas rodas de samba em São Paulo, porque ao mesmo tempo que a gente fazia as rodas aqui, a gente ia muito para São Paulo. É interessante que no início dos anos 90, você tinha vários grupos de São Paulo que se caracterizavam como projetos culturais. É muito interessante isso, né? E foi nesse meio que eu... Então você tinha o projeto Nosso Samba de Osasco, que eu tive uma convívio bem grande, até hoje conheço o pessoal, tenho contato, o pessoal do Terreiro Grande, que antes era Grêmio Recreativo de Tradição, Morro das Pedras, que ficava na periferia, na zona leste de São Paulo, e também o Samba da Vela, né? E o Toniquinho Batuqueiro, ele foi homenageado no aniversário de, acho que 10 anos do Projeto Nosso Samba. Ele foi um dos homenageados, ele estava presente. E eu o conheci, era uma pessoa incrível, e ele já estava cego, né? No final da vida ele ficou cego. E foi interessante que, durante a homenagem, alguém falou para mim, Edu, canta aí o ditado antigo, e eu cantei esse samba, né? E ele ouviu, falou, quem que está cantando? Ele quis falar comigo, foi super interessante. Que legal. E o Toniquinho, uma figura que eu não tive muito contato, mas foi muito bom ter conhecido, assim, nesse espaço, né, nesse dia, com comida, samba e amizade, assim, que se estabeleceu ali. Então vamos lá. Toniquinho diz assim: mandei preparar o terreiro que já vem chegando o dia. Eu vou encorar meu pandeiro, preparar pra folia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. No dizer de minha avó, sambador não tem valia. Samba nunca deu camisa, minha avó sempre dizia. Sambador não ganha nada, dorme na calçada, não cuida da família. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. No dizer de minha avó, não tem valia. Samba nunca deu camisa, minha avó sempre dizia. Sambador não vale nada, dorme na calçada, não cuida da família. E quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia.
roda de samba, todo mundo tá batendo na palma de mão, tchá, 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 e cantando o refrão junto. E caio na orgia. E quando começar agora, pego o pandeiro, caio na orgia. Pena que Aê! ele foi gravado pelo Toniquinho Batuqueiro. Já também, ele já estava velho, assim, gravou esse samba, gravou um disco, né? E depois, um cara incrível, maravilhoso, com quem eu pude aprender muita coisa, principalmente com relação ao corpo, com relação à dança. Eu considero assim, o Oswaldinho é o Fred Astaire do Brasil, cara. Ele é um bailarino incrível, assim, do samba, né? Do sapateado do samba, porque o samba também tem isso. Tem todo um jeito de sambar que se perdeu. O homem sambando, principalmente. Você tem hoje muita mulher, a expressão da mulher, mas o passista, o sambista homem, e o Oswaldinho da Cuíca, ele guarda isso, ele guardou e ele tem muito conhecimento sobre isso, né? E é interessante que o Oswaldinho da Cuíca também gravou esse samba. E ele gravou e botou um lalaiá no final. Ele faz lalaiá, 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 né? Para terminar a música, ele faz esse lalaiá. Aí no meio ele colocou um verso. E uma vez a gente estava em Bom Jesus de Pirapora com o nosso grupo, no grupo Pinzeiro, tocando lá no dia do samba. Foi instituído o dia do samba. É uma casa de memória do samba lá em Bom Jesus de Pirapora. A gente foi lá, se não me engano, era a inauguração dessa casa. A gente estava tocando e o Oswaldinho também ia tocar. E a gente cantou essa música. Eu cantei essa música e coloquei o lalaiá no fim. Aí ele veio todo bravo. Olha aqui, ó. Você tocou essa música. Você falou que era do Toniquinho Batuqueiro. E essa música é minha também, porque eu fiz um verso lá no meio. Você não cantou, mas você cantou o lalaiá que é meu. Então você tinha que ter falado que era minha também. Então, tira essa cara, o Oswaldinho fala, Oswaldinho, também é sua. Então é Toniquinho e Oswaldinho da Cuíca. Ai, ai, ai. Bom, vou completar. Pegando essa deixa, Eduardo, que você começou falando também da questão da performance, né, do corpo, e eu acho que isso, enfim, está também em pauta da nossa conversa aqui, dado que o interesse é também essa relação intermediática do samba com outras artes, e eu acho que isso tem a ver com o seu trabalho enquanto pesquisador, né? Que trabalha aí com essa questão da mímese, da performance, atuação e essas construções. Então, a pergunta vai um pouco mais para você falar um pouco sobre isso, né, desse potencial imagético do samba e também da questão aí que você delineou no seu doutorado da performance ou da atuação, né? Obrigado pela pergunta, que aí atualiza um pouco essa relação, né, com o samba. Ao longo dessa relação com o samba, eu sempre tive justamente assim nessa relação com o Oswaldinho da Cuíca, vendo a dança também como algo interessante, né, de se estudar e de se praticar. Mas não só isso, né? Quando você está na roda de samba, você vê que há diversas matérias expressivas em jogo. Você tem a dança, tem o canto, você tem a própria percussividade que os corpos também geram durante a manifestação. Você tem a comida, o compartilhamento da comida, da bebida, né? E isso tudo propiciado por essa roda, que ela é um catalisador de todas essas matérias expressivas, né? Você tem também muito essa coisa dos personagens que surgem na roda de samba, né? E as pessoas, quando estão na roda de samba, é como se elas estivessem também desempenhando papéis. É super interessante, os compositores, quando eles vão cantar, né? Ou então eles trazem para a própria vida um personagem que eles constituíram ali na roda de samba, mas que acaba fazendo parte da vida, e na verdade a roda transforma a vida, né? E leva o cara para ser conduzido por isso. É bem interessante. E aí surge um desejo muito grande ligado a diversas outras
dimensões da vida, afetivas, a relação do meu pai. Meu pai era um mulato, né, um afro-brasileiro que gostava muito de samba. Os discos todos de samba que eu tenho eram dele. Então, depois da morte dele, tem toda uma relação com isso. Eu vou me aprofundar no samba depois da morte dele, né? A cantoria que existia na minha casa quando eu era criança, que não era só samba, era bolero, era samba-canção, mas tinha uma coisa de cantoria em volta da mesa, e aquilo era um ambiente muito interessante, né? Alegre. Mas a maior alegria da minha casa era quando se cantava. Então isso marcou muito, né? Meu irmão acho que está até aí, foi bem legal, eu vi ele, acho que ele chegou aí. E todas essas, então todo esse universo afetivo, esse território, começou a me instigar muito a produzir algo que falasse dessa memória, dessa trajetória, de como esses afetos todos perpassam a minha relação com o samba, né? Aí, para isso, eu fui fazer também uma imersão, gerar um olhar para algo que eu também sempre gostei muito, que era o samba de roda da Bahia, meio como sendo uma manifestação matriz, assim, né? Do samba tal como a gente conhece no Rio de Janeiro, em São Paulo. Passei um tempo lá em Cachoeira, as cidades do interior do Recôncavo Baiano, né? Santo Amaro, vendo as rodas de samba. Lá o candomblé é algo muito forte, muito presente na cultura, e o samba de roda também traz isso. As Ialorixás, elas sambam na roda, então elas sambando na roda é algo maravilhoso, assim, né? Quase que elas não mostram o corpo, porque elas estão cobertas de vestimentas, né? Elas estão inteiramente vestidas, mas quando elas sambam, parece que elas estão flutuando, tem uma magia naquilo, assim, né? Então eu comecei a olhar para tudo isso e comecei a constituir, a partir da minha relação também com o Lume Teatro, que eu sou vizinho do Lume Teatro, sempre tive uma admiração com o pessoal do Lume aqui, e propus uma pesquisa que buscasse olhar para isso, para como constituir um espetáculo em que todas essas matérias expressivas pudessem estar juntas, e também como relato de experiências desse universo da roda, né? E aí se constituiu esse espetáculo. E foi um processo maravilhoso, e aí, a partir do qual eu acho que eu me transformo, assim, porque eu não me considero mais um músico só que usa a linguagem musical como forma de expressão, né? Mas eu acho que essas outras possibilidades de construção do que a gente vai chamar no dia, né? Que porque quando você pensa num disco, quando você pensa num espetáculo musical, mesmo que não tenha cena, há uma dramaturgia a ser constituída. O que se quer dizer com aquilo? Onde que está o ápice? Como é que você chega? Quais são as formas de dizer, né? E quanto mais eu fui entrando nesse universo do corpo do ator também, e de acessar a dança. Durante meu doutorado eu passei horas dançando como as sambadeiras dançam lá no Recôncavo, né? A mímese corpórea, ela é isso, né? Ela é uma forma de você observar e trazer para o seu corpo e tentar aproximar e ver como é que seu corpo se relaciona com aqueles corpos. Como é que aquele corpo se aproxima do seu e como é que o seu corpo se aproxima daquele corpo. E os corpos femininos foram muito importantes para esse trabalho. Assim. Tanto é que tem uma personagem feminina dentro do espetáculo que eu faço, né? E que é delicioso de fazer. Assim, um espetáculo. Por que ele é um espetáculo musical? Ele não é um musical, né? Não é um teatro musical. Mas ele é um espetáculo musical porque ele trata do universo musical. Né? Eu trato de um universo musical em que a música e a canção, o samba, ele é o fio condutor, ele é o fio que constrói a própria dramaturgia do corpo. Né? Ali eu, como músico e ator em cena. Né? Então, esse espetáculo circulou, tive várias apresentações, e depois, com a pandemia, estava até marcado para fazer em São Carlos, na UFSCar, mas a pandemia gerou essa dificuldade, e não é um espetáculo possível de ser feito por vídeo, né? Porque ele tem a interação com as pessoas. E num determinado momento, o espetáculo se transforma numa roda de samba. Então, E você compôs as canções, ou o pessoal do Cupinzeiro como um todo contribuiu? Como é que foi o processo criativo?
Ele E aproveitando a deixa, qual é a linha do trabalho do Cupinzeiro? Vai nesse sentido do que você está apontando? Na verdade, ele não tem uma trilha, esse espetáculo. Ele é um discurso em que a música está associada às ações físicas e também às falas que eu recupero das sambadeiras, dos sambadores que eu encontrei, dos sambistas. É como uma recuperação dessa memória afetiva minha, né? Eu trabalhei nesse projeto com a ideia de cartografia, no sentido de tudo isso, o que eu trago de importante, o que eu elejo como sendo fundamental de aparecer. É como se eu constituísse um mapa, e no meu mapa do samba é isso que vai se configurar. Então tem algumas músicas que eu compus, mas também tem muitas músicas, tem Paulinho da Viola no meio, tem muita coisa do samba de roda, né? Tem os sambadores lá, o Seu João do Boi, tem música do Seu João do Boi, tem música da dona Dalva, lá do Recôncavo. Na verdade, não tem muita coisa autoral. Eu vou cantando coisas ao longo do espetáculo, tocando. E assim, a linha do Pinzeiro é isso. A gente começou em 2001, né? Então, a gente tinha já um grupo de samba, começou a pesquisar samba. E no filme, eu falo, lá no filme você recortou, e o filme mesmo recortou essa fala minha, né? O samba é algo muito vasto que precisa ser pesquisado, tanto para quem nasceu no samba quanto para quem não nasceu no samba, né? Então a gente tinha eu quando 1997, 96, 97, eu trabalhava com um grupo musical que chamava Quarteto de Quadros Vocais aqui de Campinas. E a gente tinha um trabalho com MPB, Ginga, João Bosco, coisas desse tipo, né? Mas o samba estava sempre presente nesse repertório que a gente trabalhava. Dá mais fazer um repertório e um show sobre samba. E aí nesse mergulho foi assim a paixão que tomou o grupo e todos nós acabamos nos tornando pessoas totalmente ligadas ao samba. O grupo se dissolveu e todos nós continuamos nessa relação com o samba, né? Foi justamente o que eu falei da perda do meu pai. Eu mergulhei nos discos do Roberto Ribeiro, da Clara Nunes, né? Todos os discos que ele tinha de samba e que eu fui começar a olhar para isso. E o Cupinzeiro nasce depois da dissolução desse grupo como também uma possibilidade da gente se desvencilhar um pouco dessa ideia do samba enquanto produto. Porque a gente, como em bares, em festas, em locais diversos, sempre estava relacionado a uma ideia de que o Geraldo Wilson Moreira, ele fala isso no samba, né? Isso aqui não é quitanda para pagar e receber. Então o Piseiro nasce como um espaço de liberdade. Então é como se ele retomasse a história do próprio samba. É o espaço de liberdade de nós, músicos, compositores, de cantar os nossos sambas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, com as pessoas unidas em torno do samba e não com consumidores. Então a gente sempre teve a ideia, dentro do núcleo do Piseiro, de que todos que estão dentro daquele espaço participam impreterivelmente. Não tem como você estar fora nesse tipo de manifestação cultural, que não está mediada por nada sonoro, não está mediada por nenhum tipo de relação de consumo. Então o Cupinzeiro nasce assim, e nasce na minha casa, né? Então também tem essa relação com a roda enquanto casa, o espaço íntimo, o espaço em que quem que senta na roda? É o amigo, é o compadre, é a pessoa, a relação profunda com você, né, que vai tocar e cantar com você na roda. E as pessoas vão chegando e vão se tornando cada vez mais próximas e essa roda vai crescendo, né? Então Maravilhoso. Foi acontecendo dessa forma. E aí, como eu falei, a gente depois saiu da nossa casa, foi habitar espaços culturais diversos, o Museu da Cidade aqui de Campinas, o espaço do Mestre Jogo de Dentro, e aí outros locais, tentando manter essa mesma forma, mas a casa ela sempre foi um lugar muito interessante. A gente sempre tinha essa nostalgia da casa. E no fim das contas,
eu acho que há uns 6 ou 7 anos, a gente fundou um espaço cultural, que é esse espaço onde eu estou aqui, né? A gente construiu um espaço no quintal da minha casa e é onde a gente faz as atividades do piseiro, retomando, vamos dizer assim, aquela moda de fazer. E a Eu gente espero recebeu conhecer. A muita Suzana está gente. comentando aqui, eu tive o privilégio de vivenciar muitas rodas de samba do Cupinzeiro. Eu também Olha, espero só. ainda poder participar de algumas. A Tem uma Suzana, questão tanto a aqui que Maria. o pessoal está fazendo perguntas, assim, eu não Será sei que se era a o caso gente... de passar já para Margarida, que eu acho que Pode anotou e ser. Eu, poderia fazer a eu medida? acho que sim, porque a gente já está... O tempo vai muito rápido, ainda mais quando a gente está conversando coisas legais. E está super legal, vontade de abrir aqui também uma pinga aqui para acompanhar o samba. Eu estava esperando vocês terminarem o roteiro para entrar. Então, Eduardo, eu queria falar da alegria de estar aqui com você, ouvindo desse espaço Obrigado. de compartilhamento da música. Tem sido muito especial. As pessoas estão também muito felizes, fazendo vários comentários. A Suzana falando que viu os espetáculos, também, como o Samuel falou, pôde participar das rodas do Cupinzeiro, né? Então, eu queria começar por uma pergunta. Eu sobre o Esperança por esse Chão, que você compôs em homenagem do Paulo Freire, lançado ano passado. Agora a gente está fazendo o centenário, né, do nascimento do Paulo Freire, que até um videoclipe começa com essas imagens dele, do projeto de revolução contra o analfabetismo no Rio Grande do Norte. E aí ele, ao mesmo tempo, ele é parte disso que você falou, né? Desses refrãos de continuidade, desse espaço de convivência, mas também de protesto, de resistência. E uma letra linda, assim, que não sai na minha cabeça. E essa coisa do esperançar, do Paulo Freire, e como você compôs a música. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo de criação e pedir que você também cantasse uma música, pode ser essa ou outra, e aí emendar a pergunta da Flávia, que ela já fez há muito tempo e eu não consegui uma deixa para entrar. Ela pergunta: gostaria de saber até que ponto o samba paulista se deve um pouco às particularidades da imigração, da língua, da entonação e da cultura italiana no interior e na capital, que tem o Adoniran como a figura mais conhecida, mas que também é um campo mais amplo. Então, dou esse pontapé inicial com as duas perguntas. Nossa, por onde começar? Vou começar pelo fim. Sim, o samba, por ser uma manifestação periférica, né, dentro da cidade de São Paulo, as pessoas que estão ligadas ao samba vão habitar as regiões periféricas, vão habitar depois das pontes, né, depois das marginais. Você tem a Casa Verde, você tem os bairros todos, Peruche, todos esses lugares. Então você tem também a presença dessa comunidade de imigrantes, né, europeus que também vão habitar essas regiões. E o samba em São Paulo ele vai ter essa sincretização, vamos dizer assim, com essas culturas, né? E o Adoniran é a pessoa que trouxe isso para a própria palavra, né, para o jeito de dizer, né? Mas que o Germano Matias, como eu estava falando, também tem, né? Porque ele também tem um pouco essa relação. Então, realmente, o samba em São Paulo, mas não só em São Paulo, acho que no Rio de Janeiro também já teve muito essa presença, né? Até pela instrumentação que depois vai chegar no samba, tem o cavaquinho, o violão, que vem das rodas de choro, mas isso é uma história mais complexa também, mas que, né, são instrumentos europeus que vão entrar na roda de samba e vão dialogar com esse universo cultural, né? Então, a Adoniran é uma figura incrível, que realmente representa essa junção de culturas, né? Bom, você tinha me falado do Paulo Freire. Esse samba foi o carnaval de 2000. Agora com a pandemia eu já não sei mais se foi 2009, o último carnaval, ou foi 2020 mesmo. Foi 2020, né? Porque logo depois do carnaval você teve a pandemia iniciando. E o Paulo Freire, bom. Eu acho que o carnaval ainda teve, né? Porque fecha tudo em março, eu acho que em fevereiro ainda teve, se não me engano. Foi 2020.
a gente fez essa homenagem ao Paulo Freire. Por que a gente fez essa homenagem ao Paulo Freire? Aqui eu estou falando do bloco, que é um outro, nossa, é uma outra grande janela, né, que a gente precisaria, mas não vamos entrar agora porque acho que não temos nem tanto tempo. Mas o bloco é algo que nasce do Cupinzeiro enquanto um núcleo menor e começa a agregar pessoas e se transforma em algo muito incrível, também maravilhoso para nós, né? Que é quando a gente leva para a rua todo esse discurso, né, da memória do samba, da memória do próprio carnaval, enquanto algo tradicional, né? Então, aí a gente resolveu fazer a homenagem ao Paulo Freire, por quê? Porque o Paulo Freire estava naquele momento sendo espancado, né, por esse estado de coisas que a gente está vivendo, né? Por toda essa negação da ciência, o Paulo Freire entrou no meio disso, né? Foi colocado no meio disso, né? Paulo Freire começou a se tornar alguém e a gente falou, não é possível, gente, né? Um dos intelectuais mais reconhecidos mundialmente, o Paulo Freire, né? E realmente tem contribuído tanto para a educação, né, do nosso país e ser tão valorizado em tantos lugares e tantos lugares de referência do estudo da educação. E aí a gente falou, vamos fazer uma homenagem ao Paulo Freire, porque o Bloco do Pinzeiro ele sempre tem a nossa perspectiva é sempre essa. O que a gente precisa falar nesse momento? A gente já teve 2 anos que a gente falou dos povos indígenas, trazendo essa temática para as ruas. A gente falou do poeta Solano Trindade, né? Recuperando essa memória negra brasileira, levando para as ruas, valorizando, né? Trazendo valor para isso. E nesse ano a gente falou, vamos homenagear o Paulo Freire. E foi uma homenagem maravilhosa, assim, porque acabou repercutindo, né? A gente nem tinha muito essa coisa, 100 anos de Paulo Freire, a gente nem lembrou que era 100 anos de Paulo Freire. E essa música, ela ganhou uma repercussão incrível, assim. Das músicas que eu compus, essa música eu compus juntamente com a Anabela, que é minha companheira, ela é uma música que tem uma repercussão incrível, assim, né? Maravilhosa. Por exemplo, a semana que vem eu vou participar de um evento numa universidade cantando essa música. A Anabela vai cantar essa música porque vai ser uma homenagem ao Paulo Freire. Então, todo mundo que quer homenagear o Paulo Freire liga pra gente, acha a gente, vocês precisam cantar essa música. Bem incrível. É maravilhoso poder veicular isso. Mais uma vez, né? É como se a música tivesse, através de nós, manifestando algo muito importante, né? Muito bom, positivo para as pessoas. Conhecer o Paulo Freire. Acho que é fundamental, né, na nossa cultura. Assim como conhecer o samba, conhecer os grandes compositores, o Geraldo Filme, o Nelson Cavaquinho, todos os grandes músicos, compositores, poetas brasileiros que não estão na história oficial. Então, o museu ele nasce com isso. Eu vou ficar devendo, o samba do Paulo Freire eu vou ficar devendo, a não ser que eu chame a Anabela, ela não deve estar preparada para isso. Porque eu não canto esse samba, quem canta é a Anabela, né, normalmente. Então, se eu for cantar aqui, eu não vou conseguir cantar inteiro, não vou lembrar das partes. Então, eu vou ficar devendo, mas aí a gente deixa procurem esperançar por esse chão na internet, no YouTube, aí vai ter lá o samba, vocês vão poder ver a gente tocando e cantando. Tá? Esse aí eu vou ficar devendo. Eu conheço muita gente apaixonada por esse samba. Aí, se você pudesse cantar um outro samba pra gente, seria, acho que, bem bonito. Algum outro que você tenha vontade. Acho que eu vou cantar um outro samba meu, pode ser? Pode, claro. Um samba que eu fiz com um parceiro meu lá de Salvador, que também é professor, ele é professor na área de educação lá da UFBA, da Federal da Bahia. E a gente se encontrou aqui em Campinas, ele é capoeirista, ele tem um trabalho muito importante com a capoeira, dentro da academia também, dentro da universidade, né? Pesquisa profunda sobre capoeira e também sobre samba, que é o Pedro Abib. Abib, o nome dele. Quem quiser também conhecer o trabalho acadêmico dele, Pedro Abib, as buscas, vai encontrar bastante coisa interessante sobre isso. E aí eu fiz essa música em parceria com ele, é uma das músicas que eu tenho em parceria com ele, que eu gosto muito. Vou aproveitar então para trazer um pouco essa música para vocês. Tá? Deixa eu lembrar aqui.
Depois que o sol se pôr, eu vou sair pro samba, e a vida vai trazer mais uma inspiração. A lua como cúmplice da batucada sussurra no meu pinho mais uma canção. E pelos botiquins eu seguirei cantando, tramando nas esquinas os carnavais. E quando alvorecer, vou dar um novo dia. O encanto da poesia nos refaz. A voz dessa cidade vai desabrochar e a luminosidade se revelará num canto de igualdade para quem vem compor um samba que evoca a liberdade em tempos de dor. Depois que o sol se pôr, eu vou sair do samba e a vida vai compor mais uma inspiração. A lua como cúmplice da batucada sussurra no meu pinho mais uma canção. E pelos botiquins eu seguirei cantando, tramando nas esquinas outros carnavais. E quando alvorecer, bordar um novo dia, o encanto da poesia nos revela. A voz dessa cidade vai desabrochar e a luminosidade se revelará num canto de igualdade para quem vem compor um samba que evoca a liberdade em tempos de dor. Laiá, 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 Aê. Que lindo, Esse samba obrigada. é mais recente. Esse é um samba mais recente que está tratando desse momento mesmo, né? Momento de dor, assim, que a gente se manter forte, cantando, a gente segue por aí. Nossa resiliência continua. Eu aproveito a deixa para te perguntar uma coisa sobre esses processos de exclusão e inclusão do samba, né? O filme me chamou bastante atenção essa questão política dos sambas pela cidade de São Paulo, né? Então, que vem da cultura caipira, vai para os centros, para as escolas de samba, é incorporado pela cultura de massa, mas ao mesmo tempo a gente vê esses espaços de demolição de São Paulo, na Cracolândia, e ele vai comentando o filme, essa expulsão dos sambistas, das pessoas negras para a periferia. Só que, ao mesmo tempo, a gente observa esse movimento de inclusão, que você falou também, né, de resistência, de afeto. Eu queria te perguntar uma coisa, eu não sou especialista no assunto, mas eu vejo assim esses blocos de rua crescendo, assim, no carnaval, até agora, infelizmente não por causa da pandemia, mas como que você vê isso, o território dessa inclusão, dessas particularidades de elementos da letra, de inclusão de afeto, ou mesmo de resistência política? Cara, eu acho que é um tema bastante complexo, assim. Os blocos de carnaval, eles recuperam esse espaço, o espaço da rua e da liberdade, né? Que o carnaval das escolas de samba deixa de representar, porque eles transformam num espaço num espaço conformado, né? Dentro de uma determinada localidade. Então, a partir dos anos
final dos anos 90, principalmente, é claro que tem blocos mais antigos que já ainda resistiam, mas final dos anos 90, início dos anos 2000, você tem uma necessidade, é muito interessante como isso é comum e nasce do mesmo momento, entende? A cultura ela vai se fazendo e é interessante que há uma intercomunicação mesmo entre as pessoas, entre os coletivos, né? Mesmo que não diretamente, mas parece que a gente se conecta de algum modo com esses movimentos, né, culturais. Então, no Brasil inteiro começou a surgir isso. Os blocos começaram a ir para a rua, né, meio que como, olha, esse modelo de carnaval que vocês querem nos enquadrar como espectadores não nos serve. A gente quer ir para a rua. Então, pô, no Rio de Janeiro, em Recife, tem blocos para milhares de pessoas. Né? Aqui em Barão Geraldo, a gente sai com 5, 6, 7 mil pessoas, né, atrás do bloco. Mas por que eu digo que é muito complexo? Porque, ao mesmo tempo que é um espaço de liberdade e de busca de inclusão, é um espaço de grande repressão do Estado. A gente que vem há 20 anos fazendo o bloco, a gente vê a cada ano as forças policiais tentando, e as forças do Estado tentando nos colocar e nos enquadrar, de algum modo, em algum nível de controle para eles. E isso passa pelo, por exemplo, eles fecham o distrito e fazem com que as pessoas da periferia não consigam entrar. Então é muito complexo o que a gente está vivendo, muito complexo, quando a gente para perceber a cultura em seu fazer. Né? Porque aí o que acontece? Você não tem a presença do negro nessas manifestações. Não porque eles não queiram estar, mas porque eles falam, poxa, eu vou lá no centro da cidade, para quê? Para apanhar da polícia? Entende? E aí eles continuam se manifestando nas periferias, muito ligados às manifestações também do funk hoje que está muito presente na periferia, né? Então você tem os pancadões no carnaval, em que você vai ver a maioria das pessoas pretas estão nesses lugares. E os blocos de carnaval acabaram virando lugares da branquitude, entende? Porque você tem esse processo meio esquizofrênico da nossa sociedade, né? Por outro lado, o samba, ele ao longo do tempo, como ele se tornou um campo, vamos dizer assim, em que para você, isso remonta àquela fala minha, né? O samba é muito vasto e a gente precisa pesquisar. As pessoas elas não nascem mais no meio do samba e só quem aprofunda é quem vai buscar, seja a partir das suas relações familiares, e aí, por exemplo, as pessoas afro-brasileiras, negros que estão na periferia, que têm alguma tradição, vão buscar essa tradição e vão se integrar a esse processo. Mas muitas pessoas se desligaram, porque o samba, dentro da indústria cultural, ele deixou de ser essa voz também, essa voz de denúncia, essa voz do lamento, da denúncia da própria condição de vida. Deixou de ser, porque a indústria cultural cooptou o samba enquanto ritmo, enquanto forma musical, mas dissipou a sua temática. Né? Quando você pega o pagode dos anos 90 para cá, que a indústria fonográfica passou a produzir em massa, você vai ter a temática do amor bastante rasa, bastante sendo difundido. Então o samba deixa de ter aquela função, entende? De sociabilidade, de conversas e de troca de informações dentro dos coletivos e das comunidades que estão auto-organizadas, né? Então é muito complexo isso. Isso exige um olhar bem profundo, sociológico, assim, que não é o meu caso, né? Eu não estou olhando para isso enquanto pesquisador, mas tem bastante pesquisas a respeito disso e que tem uma complexidade gigante, assim. É mais que a gente precisa olhar. Mas aí o trabalho do Cupinzeiro, o seu trabalho como professor, o trabalho de outras pessoas que estão comprometidas com esses princípios, fazem com que a gente esteja aqui conversando sobre isso e ampliando os horizontes de compreensão do samba nessas perspectivas todas, né? Essa busca, né? Mas é uma busca que a gente tem que entender que, como eu disse, eu tenho uma raiz afro-brasileira, mas você olha para mim, o meu fenótipo é branco, né? Então a gente tem que entender esse lugar de fala.
Eu estou falando enquanto pesquisador, enquanto amante do samba, mas eu não posso falar enquanto um sambista que viveu que eu não tive uma costela quebrada, entende? Porque estava fazendo samba. Sim. Então eu tenho que falar desse lugar de alguém que está nesse universo e busca recuperar essa memória, como diz o próprio Solano Trindade, é preciso pesquisar na fonte e entregar ao povo em forma de arte, né? O Solano Trindade falava isso, você precisa pesquisar a cultura afro-brasileira na fonte e entregar em forma de arte. E é o que o Candeia falava também. O Candeia fundou uma escola nos anos 70, que era uma escola que queria se contrapor a todo esse movimento televisivo, comercial do carnaval. E aí ele fundou uma escola que chama Grêmio Recreativo de Tradição e Arte Negra Quilombo. E ele usa justamente também essa ideia. Vamos pesquisar na fonte, ou seja, ele, um membro da comunidade afro-diaspórica, que olha para aquele universo como um universo de pesquisa também, porque ele não sabe tudo só por ter nascido nesse universo. Ele vai buscar pesquisar na fonte, ou seja, nos velhos sambistas, ele vai se relacionar com aquela cultura, vai entender que aquilo está sendo deturpado pela indústria cultural e ele vai entregar ao povo em forma de arte. Tudo que ele fez na carreira dele diz respeito a isso, buscar recuperar essa memória. Ele e de tantos outros sambistas importantes, como Geraldo Filme em São Paulo, como o próprio Niquim Batuqueiro, como o Cartola, o Nelson Cavaquinho, que são o Paulinho da Viola. O Paulinho da Viola tem uma importância gigante nessa história toda. Eu fiquei super fascinado por essa perspectiva da pesquisa sobre o Solano Trindade, inclusive, que era de Recife, né? Que era de Pernambuco. O Geraldo Filme tem uma música falando sobre isso. Mas só para dizer, eu não sei como é que a gente está aí, a gente tinha combinado que seria até 18h30, já passamos um Já pouco passamos. do tempo. Eu, por mim, fico até amanhã, mas eu sei que as pessoas têm compromissos. Então... Não, é que a Suzana queria fazer uma pergunta, eu queria passar a palavra para ela. Ela tinha falado que ia perguntar, pode ser? Eu sei que a gente passou do horário, mas está sendo muito, muito gostoso estar aqui com vocês. É só a Suzana abrir, tem que abrir a câmera e o som. Eita. Abriu? Sim! Oi, nossa, estou encantada. Parabéns a você, Edu, parabéns ao Fábio, a Margarida, ao Samuel. Muito bom estar terminando essa sexta-feira aqui nesse evento. É muito emocionante. Edu, eu tenho uma pergunta que tem a ver com essa coisa do lugar de fala que você acabou de falar. Eu tenho uma curiosidade em saber como foi a sua... eu não sei se em algum momento, com certeza, você se aproximou, por exemplo, dos sambistas aqui de Campinas, da velha guarda. Ou você, na sua pesquisa, ou o Cupinzeiro. Como foi essa aproximação? Eles receberam vocês logo de cara? Rolou uma certa desconfiança, que de repente chega, né, um bando de estudantes da Unicamp ali, querendo esse contato. Eu também lembrei da relação de vocês com a Aureluce Santos, que como é uma cantora aqui da cidade, que faleceu até recentemente, mas que demorou tanto, né, para ela ter uma repercussão, para ela aparecer como cantora, como sambista na cidade. E eu lembro que eu a conheci através de vocês, né, vendo ela atuar no Cupinzeiro. Aí depois, sim, ela começou a cantar em vários outros espaços. Mas o Cupinzeiro teve alguma coisa a ver com isso, com esse resgate dela? É essa a pergunta. Obrigada. Obrigado a você, Suzana. Bom ver você e todos vocês nesse contexto, né? Contexto de... né, Samuel? Então, vamos lá. Esse contexto de abertura, né? Para a gente poder falar. Muito bom. Bom, a Aureluce e os sambistas são de Campinas, né? Olha só que interessante. A gente, logo no início, na fundação do Cupinzeiro, a gente começou a fazer uma roda de samba porque a gente queria habitar mesmo esses lugares da cidade, né? E a gente falou, poxa, o mercado municipal é um lugar tão legal, que tem tanta gente, que você vê que tem origens, né, na cultura mais profunda, vamos dizer assim, da cidade.
E a gente começou a fazer uma roda de samba no bar do Pachola, que era o bar mais tradicional da cidade, o bar mais antigo da cidade, que já estava na segunda ou terceira geração, se não me engano. O Pacholinha, né? O Pachola, que era a pessoa que nos atendia, ele e a esposa dele, maravilhosos, comida maravilhosa, um bar minúsculo, cabia 3 mesinhas assim, a gente almoçava ali e começava a tocar. E quando a gente começava a tocar ali naquele mercado municipal, parava o mercado, parava o corredor, porque o mercado municipal é feito de corredores, e aí tanta gente parava ali para ver o samba, para ouvir, que o mercado ficava meio parado, né? E ali a gente começou a conhecer figuras incríveis, porque o pessoal começou a saber que tinha samba ali, no bar do Pachola, o pessoal da periferia, o pessoal da antiga, e ia lá, porra, deixa eu ver esses caras, quero ver essa molecada se está fazendo samba direito e tal. Chegava lá, aí começava a ouvir, Pachola, desce uma cerveja, botava uma cerveja na mesa, agora deixa eu cantar um samba. E começava a cantar, a gente conheceu figuras incríveis, seu Aloísio, a gente conheceu uma figura maravilhosa, que é um cantor, que ele inclusive fez parte do Originais do Samba, que era um cara aqui de Campinas, que fez parte do Originais do Samba. Ai, putz, cara, me fugiu o nome dele, infelizmente. Mas era um cantor incrível. Quando ele cantava, assim, parava, assim, todo mundo parava para ouvir. E a gente foi conhecendo essas figuras. A Aureluce, a gente conheceu num outro espaço da cidade, que é com esse grupo que eu falei, o Quarteto de Cordas Vocais. A gente fazia uma roda de samba também, num espaço da cidade, que era um cinema, era um antigo cinema, olha só que interessante, era um cinema, Espaço Cultural Evolução, que era um espaço tradicional, um antigo cinema, e tinha uns salões. E a gente começou a fazer um samba lá e a Aureluce começou a aparecer ali. E todo mundo vinha, deixa a Aureluce dar uma canja, que ela canta muito bem. E quando a gente viu a primeira vez a Aureluce cantar, a gente falou, cara, essa mulher é demais. E a gente começou a falar para ela, pô, Aureluce, você precisa cantar mais. E aí a gente fundou o Pinzeiro e ela passou a fazer parte do Pinzeiro. Então ela voltou a cantar, vamos dizer assim, porque ela já era uma senhora, e ela voltou a cantar por causa dessa relação, as rodas no Espaço Cultural Evolução, no Pinzeiro, e aí ela tomou gosto de novo, eu não sei porquê, na verdade eu não lembro de ter conversado com ela sobre isso, né? Por que ela em algum momento tenha deixado de cantar e depois voltou a cantar, né? Porque isso tem muito, né, na vida das pessoas. As pessoas cantam na juventude, se manifestam, encontram as manifestações culturais, mas depois o casamento, essas coisas afastam elas dela. E depois elas envelhecem e falam, pô, agora eu quero aproveitar a vida. E vai lá, se aposentou e aí encontrou o Pinzeiro, né? Então a Aureluce foi essa figura incrível que a gente encontrou, maravilhosa, e que depois ganhou vida própria. Ela falou, agora eu sou cantora. Aí encontrou um produtor do Rio de Janeiro que gravou um disco, ela até gravou uma música minha no disco dela, mas infelizmente não teve o reconhecimento, vamos dizer assim, que poderia ter, né? Mas também por isso, por estar no interior de São Paulo, né? O universo da cultura musical brasileira, vamos dizer assim, da indústria cultural, está muito ligada ao eixo Rio e São Paulo, né? Principalmente Rio de Janeiro, quando se fala em samba. Então, foi uma figura incrível. E a gente encontrou pessoas, foi Vila Castelo Branco, a gente encontrou pessoas lá e foi fazer samba. O seu Aloysio era um artista plástico e compositor aqui de Campinas, interessantíssimo também. A gente foi fazer samba no Museu do Negro, existia um museu aqui em Campinas, que chamava Museu do Negro, lá também a gente encontrou muitas pessoas incríveis. Em alguns momentos a gente foi criticado também, era muito interessante essa relação, sabe? Que é o que a Suzana está falando, né? Como é que foi? Foi uma relação tensa de amor e também de tensões, né? Porque tinha gente que falava, pô, como é que os branquinhos, né? O nosso grupo nunca foi constituído só de brancos nem só de negros, era brancos e negros, né? Mas algumas pessoas se incomodavam. E aí a gente tem que entender, né, da perspectiva delas, como sendo isso, né, esse processo de aculturação de uma manifestação negra que os brancos acabam tomando para si e acabam, inclusive, tendo destaque, né? Então, algumas pessoas... Em São Paulo também, uma vez a gente foi tocar na sede da Liga das Escolas de Samba. Imagina, que é um lugar super
tradicional e de resistência negra mesmo. Né? E a gente foi tocar lá. Num determinado momento, alguém levantou e falou: vocês não deviam estar aqui, não sei o que lá. Então, muito, muito, muito incrível se deparar com isso, mas poder demonstrar, a partir do seu trabalho, o quanto você está comprometido com aquilo. Né? E acabar se transformando amigo daquele que, num primeiro momento, achava que você estava simplesmente... Porque tem isso, né? Às vezes as pessoas estão envolvidas naquilo como uma forma de, sei lá, de criar ascensão, de ter ascensão de algum modo. Né? Mas como diz o Paulo César Pinheiro, ninguém faz samba só porque prefere. A gente, quando faz samba, é porque realmente tem uma ligação, né, mais profunda com isso. Então é por aí. Mas a cidade ela é muito interessante. E hoje a gente busca trazer muito para o Pinzeiro também essa relação. Né? Tentar fazer com que o espaço do Pinzeiro seja esse espaço habitado também por pessoas de outros lugares da cidade. Mas não é muito simples, porque a cidade ela é cindida também. Né? A Campinas é uma cidade super repartida, assim, a periferia ela está bem distante, ela está do outro lado da linha do trem, a mobilidade em Campinas não é fácil, então por isso a gente às vezes habita outros espaços também. E o Mas a carnaval gente vai chegar no Cupinzeiro em algum momento, vamos esperar essa pandemia passar e acompanhar de perto o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu queria, acho que a gente pode se encaminhar para o encerramento, né? Acho que sim, também. Infelizmente. Porque o Edu já nos deu esse momento maravilhoso de poder refletir sobre o trabalho dele, e a partir do trabalho dele, tantas coisas que a gente aprende a partir do samba, a partir das questões todas que a gente tratou aqui, a partir da... Eu queria agradecer ao pessoal que veio aqui assistir a esse momento de início do projeto de interações do Cinemídia Cinearte. Os colegas do Cinemídia, a Suzana, a Flávia, a Luciana, o pessoal do PPGIS, né, vários amigos que estão aqui, o Albert, que é um pesquisador que tem muito a ver com o nosso trabalho, com quem a gente tem aprendido muito a partir do projeto Intermídia, e agradecer muito ao Fábio por ter tido essa iniciativa de estabelecer uma conexão dos dois grupos e criar esse projeto, né, de interações Cinemídia e Cinearte. Margarida, que é sempre uma pessoa super forte na constituição dos trabalhos que a gente tem feito, e sempre de uma maneira tão delicada e atenciosa e sensível. E, sobretudo, ao Edu, né, que nos deu essa tarde maravilhosa de reflexão, veio contribuir para a abertura do nosso projeto. Daqui a pouco a gente passa para ele encerrar, mas eu queria marcar aqui todo o meu agradecimento em relação a essa disponibilidade dele de ter vindo conversar conosco e nos ensinar tantas coisas importantes sobre o samba e sobre a vida. Então, muito obrigado, Edu. Bom, eu gostaria também de agradecer também ao Edu, também ao Samuel e ao pessoal do Cinemídia, todos aí, Suzana, Flávia e companhia, todos, né? E também o pessoal do Cinearte, que também compareceu, o Jane Clay, né? O Cauê, o Lucas, enfim, e todos aí que deu um pouco de felicidade, né? Entre esses acontecimentos tão malucos, né, de se reencontrar, e sobretudo ao Edu aí, que deixou com um gostinho de quero mais, né? Quem sabe algum dia a gente faz uma interação lá no Cupinzeiro, e para dar uma continuidade também, e também para a Margarida, claro. Eu gostaria de falar um pouquinho, eu queria agradecer também o Edu. Foi um dia muito lindo, muito especial, assim. Eu acho que nos nossos próximos encontros podemos tomar a ideia de fazer sempre encontros musicais que trazem essa interação. Então, acho que foi uma live muito especial, que eu aprendi muito, fiz muitas anotações. Então, agradecer muito o Edu, o Samuel, o Fábio, a Suzana, a Luciana, a Flávia. Então, essa é um momento especial para a gente, cheio de afetos, porque é a primeira vez, então, que temos dois grupos unidos, né?
E acho que a ideia do samba, da roda, toda essa afetividade tornou muito especial esse encontro, então agradecer muito, muita vontade de estar com vocês ao vivo e falar um pouco dessa alegria de estar na pandemia, estando aqui num momento musical com o Edu conversando, e essa vontade de conhecer o Cupinzeiro de perto, quem sabe ano que vem já próximo, né? E aí eu queria só fazer uma homenagem à minha amiga Cristiane Heimberg, que faz aniversário hoje, então incluir nesse pedido da música final, assim, falar dessa homenagem também para uma amiga que está aqui assistindo no dia do aniversário dela, e falar que eu fico muito agradecida de estar aqui feliz com vocês. Legal. Me fala alguma coisa agora? Não, só para saber se tinha mais alguém para se manifestar. Gente, eu quero agradecer demais. Assim, para mim foi um momento incrível, né? Porque essa pandemia ela nos tira um pouco essa possibilidade dessa interação e dessa relação de tratar dessas questões, né? De maneira a trocar mesmo, né? Não no sentido de ensinar aqui de forma alguma, mas de trocar, né? E essa possibilidade que vocês abriram de diálogo entre dois grupos, eu acho fundamental. Para mim, a roda é isso, né? É esse encontro, a possibilidade do encontro para que a gente tenha uma potência de agir, de existir maior, né? Porque é no encontro que a gente tem essa capacidade de aumento da potência, né? Nesses encontros afetivos. Então, eu agradeço demais, parabenizo vocês por essa iniciativa de juntar esses grupos, de me convidar e, de certa forma, você pode falar, poxa, mas o que o samba tinha a ver, né? Eu até pensei em alguns filmes para citar aqui, depois eu posso sobre samba, mas queria também dizer, assim, mandar um abraço e agradecer pelas pessoas que eu conheço que estavam aí, né? Além de você, Samuel, Fábio e Margarida, mas também a Suzana, a Flávia, a Luciana, né, que são pessoas que eu conheço. E um abraço especial, vou mandar um beijo aqui especial para o meu irmão, que mandou agora há pouco um recado aí, e que está aí, que foi para mim um prazer poder também estar com ele de alguma forma, né? Dialogando assim, cara, foi um prazer mesmo. Não foi nenhum abuso, tempo, a gente poderia ficar aqui horas. As rodas de samba duram 4 horas, 5 horas. Então, eu estou mais do que acostumado a estar nesse lugar de cantar e de falar um pouco sobre isso. Delicioso fazer isso. É um grande exercício, assim, né? Que maravilha, Edu. Estar fazendo isso. E aí, eu acho que a gente podia cantar alguma coisa para finalizar. Por favor. Me despeço, tem alguma coisa para pensar. Tem um samba do Paulinho da Viola, deixa eu ver se eu lembro, que eu acho que ele é um samba bastante conhecido, mas para mim ele trata do samba de uma forma muito delicada, muito profunda, né? Paulinho da Viola, ele diz assim, ele fala: virá num riso de criança ou numa lágrima de dor, virá talvez de uma esperança ou de um sonho que passou. Inesperado peregrino, sagrada é a sua missão de abençoar a nossa voz, iluminar nosso destino com a chama da inspiração. Ele virá, ele virá. Quem nasceu para sempre virá. É uma eterna semente solta pelo ar, fecundando de felicidade por onde for, e assim será. Ninguém vive feliz se não puder falar, e a palavra mais linda é a que faz cantar. Todo samba no fundo é um canto de amor. Laraiá, 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 laraiá,
Todo samba, no fundo, é um canto de amor. Aê! Aê.